Olá, estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo pelas redes sociais do Governo de Alagoas, Instagram e também pelo Facebook. É um prazer estar com vocês a partir de agora. E hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante que tem a ver com todos nós, o trânsito. Pois é, estamos durante o mês do Maio Amarelo. Para conversar conosco sobre esse assunto, a gente recebe aqui com muita alegria o chefe do Departamento de Segurança de Trânsito do Detran, o Renan Silva, que já está aqui conosco. Tudo bem, Renan? Como é que tá? Tudo bom. Boa Prazer tarde. recebê-lo. Prazer Falar meu. um pouquinho aqui para quem está nos acompanhando através dessa nossa transmissão ao vivo. Inicialmente, o que é o Maio Amarelo? Que campanha é essa? Como ela surgiu através do Detran? Bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo que está assistindo aí. É um prazer estar aqui. A gente que compõe o Detran, a gente está sempre disponível para estar conversando sobre esse importante tema, que é o tema do trânsito, da mobilidade, do desenvolvimento. O Maio Amarelo ele é um movimento internacional que busca chamar atenção para os altos índices de morbimortalidade no trânsito que a gente tem. No Brasil, mais de 50 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito, em causas, em ocorrências que poderiam ser evitadas com planejamento, com políticas públicas efetivas, com a conscientização das pessoas. Essas mortes e as milhares de pessoas que ficam com a sua saúde física e mental prejudicada em decorrência de acidentes, ela provoca impactos diversos, inclusive econômicos. Calcula-se que o Brasil, por exemplo, perde mais de 50 bilhões de reais por ano somente em acidentes de trânsito. Então, o Maio Amarelo é um movimento internacional para chamar atenção para essa problemática, e convocar instituições públicas, privadas e a sociedade civil para ficar atenta a esse problema e todo mundo junto desenvolver ações para que esse problema seja minimizado. Legal, né, gente? Olha, estamos conversando aqui com o Renan Silva, ele que cuida dessa parte de segurança do trânsito através do Detran Alagoas. Abraçar quem já está chegando aqui para nos acompanhar também, o Nivaldo Barbosa, presidente da OAB, muito obrigado aí por nos acompanhar também. Ele destaca aqui que essa ação é muito importante, esse é um tema muito importante, é verdade. Também o Ricardo Fernando, o Iali Vieira também aqui, ainda a Quitéria, aqui também conosco, o João Tenório, obrigado. Você que está chegando, lembrando que você pode também mandar a sua pergunta, tá? A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o Maio Amarelo e você pode também nos ajudar mandando a sua pergunta, a sua dúvida sobre a campanha, como ela vai funcionar, enfim, você pode nos ajudar sem dúvida a estar esclarecendo um pouquinho mais sobre o Maio Amarelo. E é justamente isso, Renan. Começou praticamente essa semana a campanha em si. Como é que ela está sendo desenvolvida? Bom, primeiro é importante a gente falar do conceito da campanha. O Maio Amarelo, como eu falei, ele é um movimento internacional, mas ele é desenvolvido aí pelas diversas instituições que trabalham direta ou indiretamente com o trânsito, cada uma à sua maneira, tendo como mote central, como tema central, a segurança no trânsito, e a redução de acidentes. Aqui em Alagoas, o Detran ele desenvolveu esse conceito aqui, que está na minha camiseta, o Manifesto pela Vida, com o intuito de convocar todas as pessoas na diversidade que nós temos na nossa sociedade. A gente vive num país muito diverso, um país que tem nessa diversidade uma grande riqueza. Então, vai passar o vídeo da campanha depois. Então, o vídeo ele mostra essa ideia de convocar todas as pessoas, independentemente de raça, credo, identidade de gênero, para todo mundo montar um grande movimento de fato de combate a esse grande problema que é o problema do acidente de trânsito que afeta todo mundo. Então, a campanha do Maio Amarelo aqui em Alagoas, ela já vem sendo planejada há um tempo, há alguns meses, e começou efetivamente agora no comecinho do mês. Domingo passado teve uma ação na chamada Rua Fechada lá na Ponta Verde, e vai continuar aí por todo o mês com uma série de palestras, campanhas na televisão, nas diversas formas de mídia, e a gente está buscando alcançar o maior número de pessoas possível com essa mensagem de convocar as pessoas por esse manifesto pela vida, para que todo mundo se engaje nessa busca pela redução da acidentalidade no trânsito. Isso é muito importante. Agora, Renan, já se observou, se observa se há uma redução do número de acidentes aqui em Alagoas após tantas campanhas de conscientização que já vem sendo feitas, a exemplo do Maio Amarelo? O Detran já consegue identificar se há essa redução com relação a acidentes de trânsito aqui no nosso estado? Sim, a gente não só com base em campanhas educativas, mas por uma série de outras coisas, como, por exemplo, a Operação Lei Seca, elas com certeza deu uma contribuição significativa para a redução de acidentes no estado de Alagoas, mas outras ações de
levadas a cabo pela prefeitura, pelo governo do estado, pela própria mudança de comportamento das pessoas, a gente constata que nos últimos 5 anos nós tivemos, somando ano a ano, 17 mil pessoas a menos sendo atendidas nos hospitais, nos principais hospitais, né, do estado de Alagoas, o HGE e a unidade de emergência do Agreste. Né? Se a gente pega como parâmetro o ano de 2014 e vai pontuando a cada ano a quantidade de pessoas a menos em relação a 2014 que foram atendidas, a gente chega a uma estimativa de 17 mil pessoas a menos. Né? Isso é um resultado a ser muito comemorado. Né? A gente ainda tem mais de 20 mil pessoas sendo atendidas nas unidades de emergência no estado de Alagoas, e isso é um número que precisa continuar a ser combatido, mas nos últimos 5 anos a gente consegue perceber que há uma redução significativa que reduz impacto na vida das pessoas, né, que seriam acidentadas, que estariam envolvidas em acidentes, reduz impacto nas famílias dessas pessoas e reduz também impactos, inclusive, na economia. A gente faz uma estimativa de que essa redução de acidentalidade redunda em uma economia de cerca de 230 milhões de reais. Tudo isso é abordado durante o Maio Amarelo, essas orientações para o condutor, para o pedestre também, de como se conduzir no trânsito? Muito importante você tocar nesse tema, porque essa é uma abordagem que o Detran tem tentado colocar em prática nos últimos anos, de tirar o trânsito desse foco, dessa visão que muita gente tem de ser um mero fluxo de veículos. Né? O trânsito, ele ocorre, a dinâmica do trânsito ocorre em um local que é um local de todos, que é o espaço público, o espaço das ruas, que é um espaço de absolutamente todas as pessoas, independentemente do modo de transporte que elas estejam usando. Né? Então, as pessoas têm o direito de circular pela cidade, independente do modo de transporte que elas usam, de forma segura, de forma confortável, né? E todo mundo deve respeitar as outras pessoas. Porque a gente tem mania, por exemplo, de dizer, quando a gente sai de casa, de carro e fica parado no engarrafamento, a gente diz, estou preso no trânsito. Né? Sendo que, se a gente parar para refletir, ninguém fica preso no trânsito. A gente é o trânsito. Né? Então, todo mundo que sai às ruas, ela está com o mesmo objetivo de sair de um lugar, chegar em outro. Né? E todo mundo tem família, todo mundo tem amigos, e todo mundo tem o direito de circular de forma segura. Né? E se todo mundo se respeitar, todo mundo respeitar as normas de trânsito, a gente constrói coletivamente um espaço público mais humano e de mais qualidade. Né? Então, esses temas são sim abordados durante o Maio Amarelo, mas eles são abordados de forma contínua, né? Nas palestras que os servidores do Detran dão nos diversos eventos que a gente participa, nas campanhas ao longo do ano, né? Nas políticas públicas que a gente contribui para que sejam desenvolvidas. E aí é outro tema muito interessante e muito importante, são as políticas públicas. Né? Quando a gente fala em políticas públicas, aí quem está nos seguindo agora, aqui pelo Instagram e pelo Facebook, pode perguntar, que política pública é essa que o Detran implementa e que traz um resultado positivo no trânsito, Renan? Olha, a gente pode dar alguns exemplos. Um deles é o que eu citei agora há pouco, a Operação Lei Seca, né, que contribuiu, se você pegar o gráfico de redução de acidentes, né, o gráfico ele deixa muito claro que a partir de 2012, quando a Lei Seca foi implantada, né, imediatamente houve uma queda de acidentalidade. Né, outra ação prática que a gente pode citar são as contribuições que nós damos em termos de pensar engenharia de tráfego, de pensar soluções de mobilidade urbana. Não é nossa atribuição específica fazer isso, mas nós temos buscado contribuir para que isso se desenvolva. A gente acabou de entregar um projeto de sinalização horizontal e vertical de uma área grande de Maceió para a SMTT. Né? A gente tem feito trabalhos de sinalização de municípios do interior, né? E esse trabalho vai avançar ainda mais a partir de agora desse ano de 2019. Nós trabalhamos com campanhas educativas, com palestras, com conscientização. A gente tem um projeto em Arapiraca, o Plano de Segurança Viária para Motociclistas, que tenta trabalhar essa problemática gigantesca que a gente tem no nosso estado e principalmente nessa região do Agreste, que é o acidente com moto. Né? Então, esse projeto que nós chamamos de PSVM, ele já tem apresentado resultados concretos de redução de acidentes também. Então, esses são alguns exemplos de ações que podemos citar, né, que são formadas com base em pesquisa, com base em dados, com base em fundamentação científica e são conectadas ao desenvolvimento de políticas públicas que são construídas coletivamente de forma interconectada às diversas áreas do Detran,
e que tem apresentado alguns resultados importantes. Isso é muito legal. Olha, a gente vai trazer agora para você que está nos seguindo, nos acompanhando nesse momento, o vídeo institucional para você entender melhor ainda o que é o Maio Amarelo e como ele funciona e de que forma ele vai impactar aí na segurança do trânsito. Vamos acompanhar? Seja qual for a causa que você luta, quando você defende a do trânsito, também salva todas as outras. Entre nesse manifesto pela vida. Na rua, seja consciente. No trânsito, o sentido é a vida. Maio Amarelo. Pois é, no trânsito o sentido é a vida. Essa é a maior mensagem que deve ser passada, Renan, porque como nós falamos, né? Não é só quem dirige um veículo, não é só quem está conduzindo uma motocicleta, ou quem está em uma bicicleta ou um ciclomotor que é responsável pelo trânsito. Todos nós somos, não é verdade? Exatamente, a responsabilidade ela é coletiva, né? Cada pessoa, quando coloca o pé para fora de casa, ela tem a intenção de chegar em algum lugar ou de permanecer no espaço público, já que as ruas não são só espaços de transição, elas também são espaços de permanência, né? Então, toda vez que a gente coloca o pé para fora de casa, a gente coloca o pé no espaço público, e sendo espaço público é espaço de todos, e se todo mundo se respeitar, todo mundo internalizar o sentido de responsabilidade coletiva, de responsabilidade individual em prol da coletividade, de enxergar nas outras pessoas que estão no espaço público como pessoas de fato, que têm famílias, que têm amigos e que estão ali compartilhando o espaço público com a gente. Se a gente internalizar esse espírito, certamente a gente vai poder construir espaços de melhor qualidade e um trânsito mais seguro. Que legal. Nós temos aqui a pergunta da Yali, que está nos acompanhando agora, e ela pergunta o seguinte, Renan, a campanha do Maio Amarelo também será realizada no interior ou apenas na capital? Também será realizada no interior, inclusive já houve um evento em Arapiraca, hoje está indo, o chefe de Educação para o Trânsito está indo para Maragogi, dá palestras, a gente tem Rio Largo essa noite também, né? Então a programação ela inclui sim ações no interior do estado, sem dúvida nenhuma. A responsabilidade do Detran não é só com a capital, o Detran é um órgão estadual, então todas as ações que são planejadas, elas são planejadas não só para acontecerem na capital, mas também na cidade do interior. Quem quiser conhecer um pouco mais da campanha, da programação, né, do cronograma, pode consultar o site do Detran, que lá tem mais informações sobre isso. Renan, a gente fala aqui de Maceió, que a gente sabe que existem muitos acidentes de trânsito, infelizmente ainda, mas no interior também tem algumas cidades que chamam a atenção. É exemplo de Arapiraca. Em Arapiraca, sim, um dos fatores que é muito registrado pelo Detran é acidente envolvendo motocicleta. Isso. O que é que tem sido feito nesse sentido para conscientizar um pouco mais a população de Arapiraca e da região ali com relação ao trânsito local? Até porque Arapiraca hoje é uma cidade enorme, quase sim, o tamanho de Maceió. A acidentalidade em Arapiraca, ela chama muita atenção. Mas os números eles também se concentram muito em Arapiraca porque tem um hospital de muita importância na unidade de emergência do Agreste, então acidentes que ocorrem em cidades vizinhas as pessoas acabam indo ser atendidas naquela unidade, né? Então o problema do acidente de trânsito no interior ele é um problema assim como na capital, mas no interior também a gente tem incrementado esse problema por uma série de questões como, por exemplo, a inexistência ou precariedade de transporte coletivo, né? Então, quanto menos transporte coletivo ou menor qualidade do transporte coletivo, mais as pessoas irão usar transportes individuais. E tendo em vista que vivemos num estado que não que a grande parte da população é de baixa renda, esse transporte individual que vai ser buscado vai ser um transporte individual de baixo custo, de aquisição e manutenção, no caso a motocicleta, né? Que é um transporte muito versátil, porém que deixa as pessoas que o utilizam de forma muito vulnerabilizadas, já que não tem toda a estrutura de um carro, por exemplo, que tem toda a carenagem, se tem cinto de segurança, né? Um carro ele é projetado para absorver impacto e não deixar a energia chegar no condutor. Então, quem está num carro está muito mais seguro do que quem está numa moto. Então, quando a gente tem um alto índice de motorização com relação a veículos de duas rodas e um alto índice de uso desses veículos, naturalmente a gente tem incrementado o índice de acidentalidade envolvendo esse tipo de veículo.
E é muito importante a gente lembrar que durante toda essa campanha educativa que é feita durante o mês do Maio Amarelo, uma delas é fundamental, que é lembrar que não se deve conduzir nenhum veículo sem a devida habilitação para ele, né? Por exemplo, infelizmente no interior a gente sabe que existe casos de pessoas que acabam conduzindo um veículo inabilitados. Isso é um risco também para o trânsito, não é, Renan? Sim, porque o processo de habilitação, de formação de condutor, ele não é um processo meramente administrativo ou burocrático, né? Não é por... Não é uma exigência apenas para punir ninguém, não é? Exatamente. O processo de formação de um condutor, ele envolve a formação teórica e prática para que você compreenda o trânsito no seu contexto que é inerente, para que você aprenda a conduzir o veículo de forma segura, e quando você vai para a rua, você vai mais capacitado para conduzir aquele veículo. Quando você vai para a rua sem o documento de habilitação, além de estar incorrendo em um crime, você vai estar se expondo e expondo as outras pessoas que estão convivendo com você no espaço público a riscos também. Ou seja, é preciso que você esteja habilitado pela sua segurança também, porque eu falo por mim, olha, eu não estou habilitado ainda, mas também não dirijo, tá? Eu estou tentando aí conseguir minha habilitação, mas estou no Centro de Formação de Condutores e é muito bacana, porque você aprende sinalização de trânsito, os seus direitos, o direito do pedestre, como se conduzir, como conduzir o veículo com segurança, a questão da direção defensiva, que é fundamental para que você seja um bom condutor. Então, olha, estar habilitado acima de tudo é estar preparado para ser um bom motorista, seja de motocicleta, seja de um veículo. Isso é o mais importante. A intenção, quando o Detran fala que todo mundo tem que estar habilitado, tem que fazer autoescola, não é punir ninguém ou sair fiscalizando quem não tem habilitação para multar. Pelo contrário, é que cada vez mais o Detran quer que tenhamos aí condutores conscientes e devidamente preparados, não é, Renan? Preparados para ir para o trânsito e fazer isso, né, e se deslocarem de forma segura, né, privilegiando, prezando pela sua segurança e pela segurança dos outros que estão ali na rua também. E você falou na questão da habilitação, a gente falou de moto, e é importante tocar num outro ponto, que é a questão do capacete. O capacete ele é outro tema que as pessoas muitas vezes associam simplesmente, unicamente, a questão da multa. Ah, eu vou usar capacete porque senão eu vou ser multado. Ou então quem conduz ciclomotor, fala, não vou usar capacete porque não precisa. Primeiro que precisa, a legislação diz que sim, que mesmo no ciclomotor, você precisa ter esse veículo emplacado e utilizar o capacete. Mas vamos esquecer essa questão administrativa de multa ou qualquer outra coisa dessa natureza. A importância do capacete é para preservar a sua vida. A gente tem inúmeros casos de pessoas que se acidentaram, e pela falta de capacete vieram a óbito ou vieram a uma consequência à sua saúde muito impactante. E, por outro lado, a gente tem muitos exemplos de pessoas que se machucaram numa queda ou num acidente de trânsito, mas estão vivas para contar a história porque estavam usando o capacete. Então, o capacete, para quem usa moto, ele é fundamental. Seja uma moto de uma alta cilindrada ou uma moto de baixa cilindrada, você tem que usar o capacete pela preservação da sua vida e não por uma questão de infração de trânsito. Ou seja, o equipamento de trânsito, que é nesse caso para ciclomotor, que é o capacete, ele é fundamental para a sua segurança. Imagina só, você vai numa via bem tranquilo, de repente perde o controle da moto, cai, bate a tua cabeça no meio fio. Se você tiver com o capacete, vai estar protegido. Mas se não, você pode ter uma lesão grave e pode perder a vida por isso. Então a importância do capacete é essa, garantir a sua segurança, tá? É por isso que a legislação determina que é um equipamento obrigatório de segurança. Não é porque você vai ser multado, é porque você tem que cuidar da sua segurança quanto condutor. Qual a importância do pedestre nesse contexto do Maio Amarelo? Porque a gente, vez ou outra, fala muito do motorista, de quem está conduzindo uma motocicleta ou veículo, mas o pedestre também tem regras a cumprir. Por exemplo, é dever do pedestre atravessar a via utilizando ali a faixa de pedestres, né? Então, qual a responsabilidade do pedestre durante o mês aí do Maio Amarelo? Olha, o pedestre ele tem normas a seguir, ele tem responsabilidades no trânsito, mas mais importante do que falar a responsabilidade do pedestre é a gente falar da responsabilidade da coletividade com o pedestre. Porque o pedestre ele é o mais vulnerável. Eu falei aqui de vulnerabilidade da moto, mas o mais vulnerável que a gente pode observar no trânsito é justamente o pedestre. E é interessante a gente observar que o deslocamento a pé ele é o principal deslocamento nas cidades. Por exemplo, foi feito um levantamento aqui em Maceió e calcula-se aí que cerca de 40%, 35% a 40% dos deslocamentos em Maceió são feitos a pé. Então, o pedestre ele é uma
figura importantíssima nas ruas, né, na mobilidade, tanto que todo mundo, em algum momento do dia, faz algum deslocamento a pé, nem que seja um deslocamento pequeno. A infraestrutura de caminhabilidade não é boa, não só em Maceió, não só no estado de Alagoas, mas no Brasil inteiro, né? E, de fato, o mais importante da gente pontuar em relação ao pedestre é que ele tem sim responsabilidade, ele precisa observar as questões de segurança, tanto pela sua vida, mas também pela questão dos outros que estão compartilhando espaço público com ele, mas muito mais importante é a gente tocar no ponto de que todo o coletivo, isso o Código de Trânsito Brasileiro fala, que todos devem prezar pela segurança do pedestre. Então, se não tem uma faixa próxima, se tem uma faixa próxima, o condutor tem que respeitar o direito dele de passar, de atravessar. Se não tem uma faixa próxima, o pedestre vai atravessar na rua, em qualquer lugar que esteja disponível, que ele consiga encontrar uma condição de segurança adequada. Então, o condutor precisa respeitar o seu direito de passagem. A mesma coisa, o mesmo raciocínio a gente pode transportar para o ciclista, né, que é outra figura muito importante nas cidades, né, em cidades desenvolvidas. O movimento de ciclistas é muito intenso, muito significativo. Cidades como Amsterdã, cidades como Copenhague, São Paulo tem desenvolvido muita mobilidade ativa, né? Então, a responsabilidade de todos nós em zelar pela segurança dessas duas figuras, o pedestre e o ciclista, que são os mais vulneráveis no trânsito, junto com os motociclistas. Deixa eu abraçar aqui a Sandra, ela que está nos acompanhando também, está trabalhando agora, está nos cartórios, e ela está elogiando o tema da live, que é um assunto muito importante. E é verdade, porque, olha, infelizmente, ainda é uma das causas que traz muito transtorno para a saúde pública, como nós falamos no início aqui, porque as vítimas de trânsito, quando são envolvidas em acidente, acabam indo para os hospitais públicos, e aí eleva-se também o número de atendimentos. Além disso, mesmo que a pessoa vá para o hospital, que se consiga estar ali salva a sua vida, mas pode levar para a sua vida inteira uma sequela. Então, realmente é um tema que traz essa atenção inteiramente para todos nós que somos o trânsito. Tem uma estimativa de impacto financeiro na área da saúde com relação, Renan, ao número de vítimas de trânsito anualmente aqui em Alagoas? Sim, a gente fez uma estimativa. O custo de acidente de trânsito gira em torno de 250 a 300 milhões de reais por ano só no estado de Alagoas. Um bom percentual desse montante recai sobre a saúde pública, né? Um outro percentual ele vai recair sobre os custos previdenciários, né? Os custos de perda de produtividade, né? Uma outra parte desse custo vai cair sobre a questão do engarrafamento que são gerados por acidentes de trânsito, né? Uma outra parte desse custo vai recair sobre o próprio dono do veículo que se envolveu, em custos de reparo, né? Custos para a cidade e para o estado em termos de reparação de infraestrutura, né? Então, o montante ele é muito chamativo. Para quem está assistindo ter uma ideia, o hospital que está sendo construído ali perto do Detran, inclusive, lá na Avenida Menino Marcelo, né, ele está custando, salvo engano, algo em torno de 70 milhões de reais. Né? Então, com o que a gente perde em acidentes de trânsito anualmente, a gente poderia construir 3 ou 4 hospitais desses. Né? Então, é um custo extremamente significativo, né, e que chama muito a atenção para a necessidade justamente da gente estar discutindo esse tema, para a gente estar discutindo a importância da conscientização social, para mudar comportamentos no trânsito e para que a gente consiga criar um universo, uma cidade mais segura, para que a gente tenha menos impacto na morbimortalidade, mas também menos impacto na economia. Olha, você que está chegando agora, estamos conversando com o Renan Silva, ele é chefe do Departamento de Segurança de Trânsito do Detran, falando sobre a campanha do Maio Amarelo. E um detalhe que me chamou a atenção nessa campanha é que muitos personagens que fazem parte da campanha foram vítimas do trânsito, né? É uma forma de mostrar na prática a consequência, muitas vezes, da imprudência ou da falta de conhecimento, ou até mesmo descuido de um condutor, de alguém que está no trânsito, Renan? Sim, sem dúvida. A gente escolheu, a gente partiu dentro desse conceito do Manifesto pela Vida, de convidar pessoas reais que passaram por situações reais para dar os seus depoimentos. Né? A gente acredita que dessa forma nós conseguimos aproximar mais as pessoas que estão tendo contato com a campanha e gerar mais sensibilidade, mais sensibilização para esse importante tema que, ao fim e ao cabo, é o grande objetivo de qualquer campanha de educação para o trânsito. Que legal, pois é, gente. São casos da vida real que de fato aconteceram e que aí
está agora dando exemplo para que outros fatos sejam evitados. Abraçar a Isadora, melhor dizendo, ela que esteve na Blitz da semana passada agora na Rua Fechada, está parabenizando pela ação que aconteceu e parabenizando também a campanha que está em andamento. Próxima etapa da campanha, onde é que vai ter palestra, onde é que vai estar acontecendo as ações aqui em Maceió? Então, a campanha, ela envolve muitas ações em muitos lugares, né? Então, como eu falei anteriormente, vai ter palestra hoje em Maragogi, a gente vai ter a Lei Seca, ela está com muitas palestras programadas, né? Com o coordenador da Lei Seca e sua equipe, o Tenente Emanuel. A gente vai ter muitas ações no interior, em escolas, em faculdades, em universidades, né? E as ações são diversas em muitos lugares, então, para quem quiser acompanhar, quiser assistir uma palestra, quiser saber onde estão acontecendo as atividades, só entrar lá no site do Detran, que a gente tem a programação disponibilizada para que as pessoas possam consultar e participar. Legal. Renan, algo mais que você queira trazer aqui para quem está nos seguindo agora, para quem nos acompanha nesse momento aqui pelo Instagram e pelo Facebook, esteja à vontade aqui para as suas considerações. Acho que o mais importante da campanha do Maio Amarelo é convocar as pessoas, dentro do conceito que a gente desenvolveu, convocar as pessoas a internalizarem algo que é de fundamental importância, que é entender que o espaço público ele é um espaço de todos. Todos têm direito de circular da forma mais confortável, segura, né, mais racional possível. Né? E para a gente parar, se a gente internalizar isso, a gente chega ao ponto de parar de enxergar as outras pessoas como empecilhos do nosso deslocamento. Todo mundo que está na rua tem um objetivo de sair de um lugar, de chegar em outro, e se todo mundo se respeitar enquanto ser humano acima de tudo, independentemente a que grupo social específico pertença, né, a que bandeiras essas pessoas levantam, se todo mundo levantar a bandeira da segurança no trânsito, e abraçar essa causa do Manifesto pela Vida, a gente certamente vai ter uma cidade melhor, mais segura, mais democrática e mais aberta a todas as pessoas. E esse é o grande objetivo dessa campanha, essa é a grande missão do Detran Alagoas. Obrigado mais uma vez, Renan. E você que nos acompanhou nessa live de hoje, é isso. Olha, está em pleno vapor, por assim colocar, a campanha do Maio Amarelo. Vai estar até o final do mês aí, várias palestras, várias ações aqui em Maceió e também no interior. Você pode entrar agora no site do Detran e conferir a programação completa. Pode também seguir as redes sociais do Detran Alagoas para ficar inteirado de tudo. E o mais importante é você ter essa consciência. Você faz parte do trânsito, seja pedestre, seja condutor, seja ciclista, seja através do seu veículo ou um ciclomotor, não importa. O trânsito somos todos nós. Todos nós fazemos parte dele e cada um tem um papel muito importante. Abraça esse manifesto pela vida e seja educado no trânsito, tenha preferência, evita aquelas irritações desnecessárias para que aí todos nós possamos ter um trânsito cada vez mais seguro. Como o Renan colocou aqui no nosso início de conversa aqui, de 2014 até hoje, cerca de 17 mil acidentes foram evitados com vítima. Isso é muito legal. Mas a gente precisa aumentar ainda mais esse índice positivo para que cada vez mais tenhamos um trânsito seguro e de todos, tá bom? Até a próxima e lembrando, fica sempre ligadinho aqui nas redes sociais do Governo de Alagoas para ficar por dentro das nossas lives e também de tudo que acontece aqui no nosso estado tão lindo que é a nossa querida Alagoas. Até a próxima, hein? Tchau! Seja qual for a causa que você luta, quando você defende do trânsito, também salva todas as outras. Entre nesse manifesto pela vida. Na rua, seja consciente. No trânsito, o sentido é a vida. Maio Amarelo.